Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, turma, nós vamos estudar agora, dentro daquele estudo de grandezas químicas. Faltou lá na Meet de quarta-feira eu explicar para vocês sobre o volume molar. Então, esse é o último assunto aí que a gente estuda sobre as grandezas. E o que, que acontece? Então, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de moléculas. Tá? Isso foi um enunciado do Avogadro, que ele acreditou que, pelos gases serem formados por agrupamentos de moléculas, ele constatou que o mesmo número de moléculas de dois ou mais gases, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, ocupam o mesmo volume. Então eu posso relacionar também a questão do volume dos gases se estiverem em condições normais de temperatura e pressão. O que, que isso significa? Condição normal de temperatura e pressão é pressão a 1 atmosfera, tá? E temperatura a 0 graus Celsius. Esse é a CNTP. Ele sempre deve informar isso para vocês nos exercícios. Mas vamos pegar aqui, ó. Quantidade de matéria do oxigênio, 1 mol, tá? Se eu conseguisse somar a massa desse gás seria 32 gramas, tá? O número de moléculas desse gás seria aquela constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. A pressão a 1 atmosfera, a temperatura 0 graus Celsius. E o volume ocupado por isso aqui seria um volume de 22,4 graus Celsius. Desculpe, 22,4 litros, tá? Então veja, o volume é para gás, tá? Gás à condição normal de temperatura e pressão. Então 22,4 litros de hélio, olha aqui, ó, do gás hélio, vai ter 1 mol e a massa vai ser 4 gramas, né? Ele vai ser um gás menos denso que o gás oxigênio. Tanto é, eu não sei se vocês já foram em festa de criança que tem o gás hélio, às vezes tem bexiga de gás hélio. Se você solta a bexiga de gás hélio, ela sobe, ela não para. Se você assopra numa bexiga, né, ela vai ter a mesma densidade que o ar, ela vai para baixo, ela vai ficar ali, né, próximo ao chão, por causa do ar expirado, que ainda tem mais gás carbônico, que ele é um gás mais denso do que o ar, tá? Ó, nitrogênio. Nitrogênio, 1 mol de nitrogênio, né, 28 gramas. Então o nitrogênio lá faz a conta, tá? Tem 1 mol. O volume ocupado em CNTP, em 1 atm 0 graus Celsius, é 22,4 litros. O que, que a gente deve lembrar disso, pessoal? Volumes iguais de gases diferentes na CNTP, mesma condição de temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de moléculas. Então, volumes iguais de gases diferentes em CNTP apresentam o mesmo número de moléculas. Com isso, nós chegamos à relação aqui, ó. Essa relação, 1 mol corresponde à massa molar, aquela massa que você soma, né? Você sempre vai pegar uma molécula, você vai somar a massa dela, vai dar em U, tá? Em U você vai transformar em gramas, vai corresponder a 1 mol. E 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Isso aí em entidades químicas, né? Segundo a constante de Avogadro. E o volume corresponde a 22,4 litros. Isso aqui, né, a gente deve memorizar pro vestibular, tá, pessoal? Volume, né, gás em CNTP, 22,4 litros. Se a gente está falando da massa de qualquer composto, é massa molar, né, a gente tira a soma lá, vai corresponder a 1 mol. E vai ocupar esse número de entidades químicas. Então, turma, eu resolvi fazer aqui com vocês essa atividade para vocês verem como que faz. Essa atividade ela está na página 10 da apostila, tá? Então vamos fazer junto. Então vamos começar aqui, ó, SO3, 160 gramas. Daí ele quer que preencha esses quadros aqui, ok? Preenche esse quadro aqui com a massa molecular, com a massa molar, com a quantidade de matéria, que é mol, tá? Isso aqui é mol, com o número de moléculas, com o número de átomos. E eu vou ajudar vocês a resolver dois, daí os outros eu deixei a resposta aqui.
Bom, primeira coisa, pessoal, olhem aqui, ó, o enxofre. Eu vou lá na tabela periódica e pego a massa do enxofre. Tá bom? Então, qual que é a massa do enxofre? 32U, 32 unidades de massa atômica. A massa do oxigênio, 16U, 16 unidades de massa atômica. Tudo bem? Agora eu vou fazer o cálculo dessa molécula. Essa molécula tem um enxofre e tem 3 oxigênios. Então, 1 enxofre vezes 32, 32U. O oxigênio, 3 vezes 16, 48U. Eu vou somar 48 mais 32, o total, né, é 80U. Então, qual que é a massa molar? Agora vai começar. Ó, eu tirei os valores das massas da tabela periódica, fiz o cálculo da massa molecular e agora a gente vai calcular a massa molar. Massa molar, eu só mudo a unidade aqui, ó, turma. DU, eu vou colocar gramas por mol. Lembre, isso é a massa de uma molécula, tá? A massa molar é a massa de 1 mol de moléculas, de 602 sextilhões de moléculas. Então, a gente só muda o U para gramas. Então, 80 gramas mol. Estão vendo? Bem fácil, né? Quantidade de matéria. Aí, pessoal, eu vou ter que começar a fazer os meus cálculos, tá? Então, olhem aqui, ó, é 160 gramas. 80 gramas tem 1 mol. Deixa eu pegar uma caneta aqui e tentar mostrar qual que é a regra que a gente faz. 80 gramas, vocês desculpem, né, que eu estou com o mouse aqui, é ruim de escrever. 80 gramas tem 1 mol, tá? Ele quer saber 160 gramas. 160 gramas terão X mol. Eu vou fazer esse cálculo. 160, 80 vezes X. 80x igual a 160, né? Multiplica cruzado aqui. Lembram lá de regra de 3? Tá? Então, vocês vão fazer esse cálculo aqui, tá, turma? E vocês vão chegar ao resultado. Deixa eu só apagar aqui. Só mostrei a regra de 3 para vocês, que vai dar 2 mols, né? 80 gramas tem 1 mol, 160 gramas terá 2 mols. O número de moléculas. 1 mol de molécula, a gente faz a regrinha de 3 de novo. 1 mol de molécula tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? 2 mols vai ter X, então eu só multiplico 6,02 por 2, que vai dar 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, 1,204 vezes 10 a 24, já foi colocado em notação científica aqui. Ok, pessoal? E o número de átomos? Turma, olha essa molécula, SO3. Essa eu vou ter que escrever aqui para vocês não confundirem. Então, SO3 é formado por um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio. Então, uma molécula, vamos escrever aqui, ó, uma molécula, ela possui quantos átomos? 4, né? Enxofre e 3 de oxigênio. 4 átomos. Esse número de molécula, 1,2 vezes 10 elevado a 24, vai possuir quantos? Vai possuir x, é esse cálculo que eu faço. 1 vezes xx, 4 vezes 1,2 vezes 10, né? Faz o cálculo lá, tá? Então faz o cálculo lá, a gente vai chegar a, né, 4 vezes 204 vezes 10 vai dar 4,816 vezes 10 a 24. E qual que é o volume ocupado em condições normais de temperatura e pressão? Ó, turma, mesma coisa. 1 mol, deixa eu fazer aqui o cálculo para vocês verem. 1 mol ocupa um volume de 22,4 litros, tá? Eu estou trabalhando com quanto? Com 2 mols. 2 mol vai ocupar um volume de X, tá bom, pessoal? Vou fazer o cálculo, né? E vai dar 44,8 litros. Beleza, turma? Vamos fazer essa aqui? Então, nós começamos aqui, né?
com a massa do carbono, que é 12, e a massa do hidrogênio, que é 1. Agora eu vou calcular a massa dessa molécula, tá? Massa dessa molécula, então tem um carbono, né? Ó, CH4 tem um carbono, 1 vezes 12, 12, e tem 4 hidrogênios. A massa de cada hidrogênio é 1, 4 vezes 1 é 4. Vou somar, 12 mais 4 é igual a 16. Ok, turma? Bom, qual que vai ser a massa molar? Massa molar, esse 16U, eu só mudo a unidade. Só vou colocar 16 gramas por mol, tá? Então, 16 gramas por mol. Bom, turma, aqui ó, tem 67,2 litros, tá? Nós temos que lembrar de uma coisa aqui. Qual que é a relação que nós vamos ter que fazer para encontrar o número de mols? Vocês lembram lá que 1 mol ocupa um volume de 22,4 litros? Então, 67, a unidade igual embaixo de unidade igual. 67,2 litros vai ocupar x mol. Tá? Eu vou multiplicar cruzado. X vezes 22, 1 vezes 67. X vai ser igual a 67,2 divididos por 22,4. E o resultado vai ser igual a 3 mols, né? O resultado vai ser igual a 3 mols, beleza? Bom, turma, seguindo aqui com os cálculos, né? Agora o número de moléculas. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. 3 mols vai ter, né? A regra é multiplicar esse 3. Se 1 mol tem 6,02, 3 mols é 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que vai dar 1,806 vezes 10 a 24. Ok? Continuando, né? Uma molécula tem 5 átomos. Olha aqui, ó, tem um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Uma molécula tem 5 átomos. 1,8 vezes 10 a 24 moléculas terão quantos átomos? Eu vou multiplicar por 5. Tudo bem? 5 vezes 1,8 vezes 10 a 24 vai dar 9,03 vezes 10 a 24. Beleza, turma? Então tentem resolver esses exercícios, tá? Com muita calma. Isso aí é muita prática, tá bom, pessoal? Tem que treinar bastante para poder resolver essas atividades. Grande abraço a todos, né? Tenham um bom dia.